Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao canal Fluxo do Crescimento. Vamos iniciar este vídeo com uma verdade fundamental, amigo. As ideias são livres, mas sua implementação traz custos. Cada indivíduo neste planeta carrega uma série de ideias brilhantes em sua mente. Você encontrará sonhadores em todo lugar, em cafeterias, oficinas e salas de aula, todos imaginando novas inovações, negócios e começos. Contudo, ideias sozinhas não pagam contas. Não é possível depositar a imaginação em uma conta bancária. O verdadeiro divisor entre os que apenas sonham e os que alcançam o sucesso é a ação, a capacidade de realizar. Ricos e pobres têm visões, mas os ricos colocam suas ideias em prática. Enquanto os pobres esperam pelo momento perfeito, os ricos agem mesmo em tempos incertos. Muitos passam a vida na espera, esperando por motivação, pela autorização, pela clareza. Mas permita-me dizer isso, a permissão nunca chega. Você precisa concedê-la a si mesmo. O primeiro passo rumo à prosperidade não é um produto ou um plano, é uma escolha. No instante em que você decide que vai agir, já inicia a transformação de seu destino. Comece de onde está, com o que possui, e o restante se desenrolará. Quando era jovem, atuando como advogado, tinha mais sonhos do que dinheiro. E acredite, isso é uma situação delicada. Sentava-me atrás da mesa, sonhando sobre como poderia ser a vida, sem notar que a imaginação sem ação não é mais do que entretenimento. Achava que o sucesso viria até mim se simplesmente desejasse com força suficiente. Um dia meu mentor, Errol Schaff, olhou nos meus olhos e afirmou: "Jim, o que você tem nas mãos é suficiente para dar início ao que está em sua mente." Não compreendi imediatamente, mas esta frase transformou minha vida. O mundo não recompensa o potencial, ele recompensa a produtividade. Você não é pago pelo que pode fazer, e sim pelo que realiza. A partir daquele momento, deixei de esperar pelas condições ideais. Peguei meu salário modesto, meu caderno e minhas ideias, e passei a agir. Descobri então que o momento gera milagres. Não subestime o poder de pequenos começos. Uma pequena semente parece insignificante, mas, se plantada, pode se transformar em uma floresta. Comece onde você está e permita que sua ideia finque raízes. Primeira dica: transforme sua ideia em um plano. Não deixe que ela vagueie em sua mente como uma nuvem. Coloque-a no papel, onde pode tomar forma. O homem mais empobrecido não é aquele sem dinheiro, mas sim o que não tem um planejamento escrito para seu futuro. Sua mente é um jardim maravilhoso, mas também coberto de ervas daninhas. Hoje, dúvidas e distrações se instalam, sufocando as sementes de sua ambição. Colocar sua ideia no papel é como cultivar seu jardim. Isso dá direção aos seus sonhos e estrutura a sua criação. Desde que sua ideia se torne visível no papel, a clareza começa, e clareza é essencial para obter rendimento. Um planejamento escrito transforma seu sonho em algo palpável, mensurável e acreditável. Sem um plano, você pode passar pela vida ocupado, mas não produtivo. Ao escrever, você se compromete. E ao se comprometer, você gera movimento. Quando o movimento começa a girar, as oportunidades reconhecem você. Portanto, não apenas pense em sua ideia, visualize-a. Escreva, reformule-a, leia-a todos os dias. É aí que a transformação se inicia. Segunda dica: desenvolva sua ideia através de um aprendizado contínuo. A sabedoria é o fertilizante da riqueza. As melhores ideias do mundo ainda precisam de crescimento, refinamento e sabedoria para florescer. Não presuma que sua ideia seja perfeita, pois a perfeição não aparece no início. Ela é desenvolvida pela experiência. Quando iniciei minha carreira como palestrante, não tinha confiança. Minhas palavras tremiam, meu tom era peculiar e cometi muitos erros, mas mantive-me na condição de aprendiz. Devorei livros, estudei comunicação, aprendi sobre psicologia e pratiquei arduamente. Com o tempo, minhas palavras passaram a ter mais peso, minha confiança cresceu e meu valor aumentou. Veja, o rendimento não flui para quem simplesmente espera,
mas para aqueles que se aperfeiçoam. Sua ideia é a semente, mas a habilidade é a luz do sol que a faz florescer. Você não pode ganhar mais até se tornar mais. Nunca pare de aprimorar sua arte, pois o mercado recompensa valor, não esforço. Continue aprendendo, continue avançando, continue a se aprimorar. Uma espinha forte pode se movimentar o dia todo e conseguir pouco, enquanto uma afiada corta com facilidade o mais difícil. Identifique o problema que sua ideia resolve. É aqui que o verdadeiro rendimento se inicia. As pessoas não pagam pela sua emoção ou entusiasmo, mas sim por soluções. A paixão é bela, mas sozinha não gera receita. O mundo recompensa a utilidade. Quanto mais você ajudar as pessoas a solucionar um problema urgente, mais valiosa se tornará. Reflita sobre isso. Cada negócio em crescimento é simplesmente uma solução para uma necessidade. O médico enfrenta o problema da doença, um professor lida com a ignorância, um construtor se dedica à segurança. Você não pode construir riqueza perquirindo o que eu quero fazer. Construa se perguntando: o que as pessoas precisam que eu faça? Cada produto, cada serviço, cada ideia lucrativa começa com empatia, compreendendo a dor do outro e oferecendo alívio. Quanto maior o problema que você resolve, maior será a compensação. Nunca se esqueça de que dinheiro é apenas um certificado de serviço. Você é recompensado em proporção ao valor que traz. Então, cesse a busca pelo dinheiro. Persiga o propósito que atende aos outros. Costumo dizer às pessoas: não persiga o dinheiro, busque o valor. Quando você persegue dinheiro, ele se afasta. Quando você vai atrás do valor, ele se multiplica. O valor exerce atração. Ao adicionar valor ao mundo, oportunidades e rendimentos começam a orbitá-lo, assim como planetas em torno do Sol. Não é magia, é a lei da troca. Se você ajudar o suficiente as pessoas a obter o que desejam, nunca terá dificuldades para alcançar o que almeja. O pão que rise cedo não é apenas pão. Ele oferece conforto, sustento e alegria às famílias. O professor não se limita a transmitir lições. Ele constrói futuros e molda destinos. O mecânico não apenas repara veículos, ele restaura a liberdade de locomoção. Ao perceber o significado mais profundo do que você oferece, sua ideia ganha vida e propósito. É quando o trabalho deixa de ser apenas trabalho e passa a ser serviço. E o serviço é o que naturalmente atrai riqueza. Lembre-se, você não pode ignorar o mercado. Quanto mais valor você fornece, mais abundância retorna. Quarta dica: toma atitudes massivas, mesmo quando estiver inseguro. A maioria das pessoas passa a vida inteira se preparando para agir e acaba falecendo à espera. Elas desejam todas as luzes vermelhas acesas antes de avançar. Contudo, a vida não funciona assim. O sucesso não vem como uma garantia. Quando comecei a palestrar, não sabia se alguém apareceria. Duvidei de mim mesmo, temia o fracasso. Mas ainda assim, fui em frente. Aprendi que você não precisa ter todas as respostas para dar o primeiro passo. Você apenas precisa de fé para se mover. Você vai errar, você vai falhar, mas cada erro se torna uma lição. O progresso se baseia na coragem, não na perfeição. O universo responde à ação. Quando você se mexe, mesmo que hesitante, convida o momentum. E o momentum transforma pequenos esforços em grandes resultados. Você não pode dirigir um carro parado. É preciso começar a se mover antes que a direção apareça. Não deixe o medo do desconhecido paralisar seu propósito. A ação gera clareza, e a clareza traz sucesso. Dê o passo, mesmo que se mova vagarosamente. O caminho se formará enquanto você avança. A movimentação cria momentum, e o momentum gera milagres. Nada neste mundo se move até que você o faça. Um pequeno passo diário pode resultar em uma fortuna ao longo do tempo. O problema é que a maioria anseia por resultados rápidos. Elas desejam plantar sementes hoje e colher os frutos amanhã. Mas a vida e a riqueza não funcionam dessa forma. A maioria superestima o que pode realizar em 5 dias e subestima o que consegue em 5 anos.
Muitos desistem cedo, confundindo crescimento gradual com fracasso. Entretanto, todas as coisas maravilhosas crescem silenciosamente antes de aparecerem. A árvore não grita enquanto se fortalece. Ela simplesmente se esconde, extraindo força do desconhecido. É isso que você deve fazer com sua ideia. Seja paciente, mas mantenha-se persistente. O sucesso não responde à impaciência, ele recompensa a perseverança. A semente não dá frutos para aqueles que a examinam diariamente. Ela favorece quem a cultiva fielmente. Se você aparecer todos os dias e trabalhar em seu plano, o momento se formará e os milagres surgirão naturalmente. Quinta dica: aproveite sua rede. Nenhuma ideia se transforma em renda de forma isolada. Você pode ter uma ideia brilhante, mas, se ninguém souber dela, permanece um tesouro oculto. Você precisa de pessoas, mentores que guiem, investidores que creem, parceiros que contribuam e clientes que comprem. A riqueza não se ergue em uma performance solitária. Ela é uma orquestra. Cada indivíduo adiciona uma nota que cria harmonia. Os mais ricos do mundo não são necessariamente os mais inteligentes. Eles são, na verdade, os mais conectados. O mundo muda por meio das relações. Sua ideia pode ser revolucionária, mas sem visibilidade, ela é invisível. Tenha isso em mente. Você pode conseguir um salário sozinho, mas só construirá uma fortuna com os outros. Ao colaborar, você multiplica as possibilidades. Procure pessoas que compartilhem sua visão ou completem suas fraquezas. Cultive alianças que te levem além da zona de conforto. O sucesso adora a colaboração e a solidão mata a inovação. Se deseja ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Aprenda a se comunicar não por motivos egoístas, mas com genuína contribuição e veja até onde sua ideia pode chegar. Não tenha expor sua visão. Mentes pequenas resguardam suas ideias por temor de que outros as roubem. Mentes grandiosas, por outro lado, compartilham seus sonhos abertamente, pois sabem que ideias podem ser copiadas, mas a execução não. Ao compartilhar seu sonho, as pessoas certas aparecerão. Aqueles que podem te ajudar a refinar, conectar ou expandir. Conte aos outros o que você está criando. Nunca se sabe quem está ouvindo ou de onde pode surgir sua próxima oportunidade. A colaboração é o motor oculto da prosperidade. Quando comecei a ensinar sobre desenvolvimento pessoal, não construí meu império sozinho. Fiz isso com aqueles que dividiam a mesma missão. Cada conversa abriu uma porta. Cada porta levou a uma nova colaboração. E cada colaboração gerou um impacto multiplicado. Quando você oculta sua visão por temor, você também oculta suas próprias bênçãos. Portanto, fale sobre ela com orgulho, compartilhe-a com confiança, pois, ao serem ouvidos pelas pessoas certas, elas dirão: estou esperando por alguém como você. Assim é que as portas se abrem, por meio de uma visão expressa e comunicação sem medo. Sexta dica: estruture sua ideia. Você não se enriquece trabalhando arduamente. Você se enriquece operando de forma inteligente. A riqueza não vem de horas trabalhadas. Ela advém da eficiência. O pobre trabalha por dinheiro, mas o rico constrói sistemas que fazem o dinheiro trabalhar para ele. Se sua ideia depende unicamente do seu esforço diário, você criou um trabalho e não um negócio. Mas se ela pode operar mesmo quando você dorme, se pode ser ensinada, automatizada ou delegada, então você criou um sistema. Sistemas são as pontes entre tempo e liberdade. Eles permitem que sua ideia se expanda sem consumir sua vida. Pense em seu tempo como um recurso limitado, pois é. Você não pode multiplicar horas, mas pode aumentar o impacto através de sistemas. Seja automação digital, delegação eficaz ou desenvolvimento de processos, encontrará maneiras de fazer sua ideia prosperar. Você nunca alcançará riqueza sendo apenas ocupado, você a alcançará sendo eficaz. O verdadeiro sucesso ocorre quando sua ideia continua a gerar valor, mesmo sem sua presença. Pense no McDonald's. Não foi o sabor do hambúrguer que construiu um império global, mas sim o poder do sistema. Você pode saborear um hambúrguer melhor na esquina,
mas o vendedor da rua carece de duplicação, processos e escalabilidade. Isso é o segredo. O McDonald's opera da mesma forma em Nova York, Tóquio ou Paris, porque é um processo repetitivo que não depende da presença do vendedor. É isso que quero dizer ao me referir a um milionário ativo. Isso não implica estar constantemente ocupado, mas ter uma estrutura que seja continuamente produtiva. Um milionário ativo não busca dinheiro todos os dias. Ele é alguém cujos sistemas funcionam ativamente enquanto cria novas ideias e projetos. A liberdade não é fruto de trabalho árduo. Ela resulta de liderança inteligente. Se você conseguir desenhar um sistema que funcione, cresça e reproduza valor sem esforço constante, terá alcançado a maturidade financeira. Você evoluiu de trabalhador a proprietário, de participante a criador. É assim que se constrói uma riqueza que o alcança por meio de excelência replicável. Sétima dica: reinvista seus lucros para expandir. Quando sua ideia começa a dar frutos, evite consumi-los de imediato. Reinvista. Dinheiro é como uma semente, e como qualquer semente, se você consumir tudo, o alimento acaba. Se, ao contrário, você a plantar sabiamente, o alimento se multiplica. A tragédia é que muitas pessoas, ao iniciarem seus ganhos, logo gastam tudo para elevar seu estilo de vida. Um carro maior, roupas melhores, finais de semana mais luxuosos, mas o que não percebem é que uma celebração precipitada condena o sucesso a longo prazo. Você não deve buscar o luxo imediatamente, mas sim adquirir ativos que irão sustentar o luxo posteriormente. O objetivo não é apenas parecer rico, mas sim ser rico de forma discreta. Deixe seu dinheiro trabalhar por você. Invista em cursos, ferramentas, marketing e sistemas que escalem sua visão. Cada dólar reinvestido com sabedoria se torna um empregado que trabalha 24 horas por dia para você. Os pobres gastam seu dinheiro para se sentirem melhor. Os ricos o investem para se sentirem bem. Reinvestimento é o motor secreto da expansão. Portanto, volte ao seu sonho antes de gastar com seu conforto. Deixe seu dinheiro servir à sua missão, não ao seu ego. A verdadeira riqueza não se resume a ostentar o que possui. É sobre construir algo duradouro. Algumas pessoas podem ser ricas em bens materiais, mas pobres em paz interior. Elas buscam o luxo para provar algo, sem notar que a validação é um hobby caro. Já os ricos entendem que o dinheiro é uma ferramenta, não um troféu. Utilize-o para criar, servir e expandir sua capacidade de abençoar outros. O milionário ativo não apenas gera renda, ele multiplica impacto. Cada dólar que entra deve ter um propósito claro, seja para construir novos sistemas, investir em outros ou garantir o futuro. Dinheiro sem direcionamento desaparece rapidamente. Quando seu dinheiro tem um objetivo, ele ganha significado. Você começa a visualizá-lo como energia, circulando constantemente, gerando mais valor enquanto se movimenta. E quando sua riqueza começa a beneficiar as pessoas, sua paz interior começa a beneficiá-lo. Esse é o verdadeiro espírito de prosperidade. Dinheiro guiado pela sabedoria, não pelo ego, mas pelo amor. Aqui está algo que muitos não dizem. Toda grande ideia enfrenta resistência. Esse é o custo da criação. Ao iniciar a construção de algo significativo, a oposição aparece, interna e externamente. As dúvidas vão ecoar. Quem você pensa que é? Os críticos vão afirmar que jamais funcionará. Até mesmo família e amigos podem discorrer negativamente. Mas lembre-se, se todos acreditassem na sua ideia, ela não seria nova. A inovação muitas vezes é mal compreendida no início. Todo criador deve atravessar o vale da dúvida antes de alcançar o pico do reconhecimento. Quando os outros afirmam que é impossível, na verdade estão dizendo: eu não consigo enxergar isso ainda. Mas você pode, e essa visão é sua responsabilidade. Se você entregar seu sonho à desconfiança, perderá o que só você poderia trazer ao mundo. A crítica que você enfrenta não é uma punição, é uma prova de que você está rompendo paradigmas. Persista. Cada rejeição, cada dúvida, cada atraso, tudo isso te impulsiona. A resistência não é seu inimigo, mas sim o fogo que te refina.
Abrace-a e você se levantará sem hesitação. Quando iniciei minha jornada em desenvolvimento pessoal, muitos achavam que eu estava desperdiçando meu tempo. Diziam: Jim, quem quer ouvir um homem falar sobre motivação? Para eles, isso parecia sem valor e irrealista, mas eu percebia que havia algo valioso em ensinar as pessoas a pensar e viver melhor. Acredito que a sabedoria nunca se desgasta, e eu estava certo. Cada geração anseia por inspiração, cada alma busca compreensão. Comecei com algumas poucas pessoas escutando, e lentamente as salas foram se enchendo, até chegarmos a auditórios. O mundo se atrai pela minha crença, antes de enxergar o que eu enxergava. Esse é o poder da convicção. Se eu houvesse aguardado a aprovação, ainda estaria esperando. Às vezes, você deve ter fé em sua ideia antes de que outros a reconheçam. A fé é a ponte entre o desconhecido e o que já é visível. Não despreze os pequenos começos. Se você alimentar sua visão com disciplina, o mundo, eventualmente, reconhecerá seu valor e sua persistência se tornará sua prova. Nunca se esqueça que transformar uma ideia em rendimento não se trata apenas de negócios, é sobre transformação. É um processo de tornar-se alguém novo. Cada fase de crescimento o forçará a sair da sua zona de conforto. Você aprenderá a pensar estrategicamente, comunicar-se com propósito, gerir seu tempo e confiar no processo. Desenvolverá qualidades que o dinheiro não pode comprar. Disciplina, resiliência e visão. Esse é o presente oculto dentro de cada busca pelo sucesso. Ela molda seu caráter, muito antes de encher seus bolsos. Todo o resto serve apenas como evidência de quem você se tornou. Você começará a perceber a vida de forma diferente, encontrando oportunidades onde outros veem barreiras, vislumbrando potencial onde outros reconhecem riscos. À medida que sua ideia evolui, você evolui, e quando você cresce, seu mundo se expande. Essa é a verdadeira riqueza. Você pode perder um negócio, mas nunca perderá quem você se tornou. A maior recompensa ao transformar uma ideia em renda não é um carro, uma casa ou aplausos. É a transformação que ocorre em sua mente. Você passará a deixar de buscar riqueza e começará a atraí-la. Pode estar se perguntando: Jim, quanto tempo isso vai levar? E essa é uma pergunta justa. Quando perguntei ao meu mentor também, a verdade é que varia conforme sua disciplina, paciência e persistência. Algumas pessoas plantam uma semente e esperam que cresça na próxima semana. Quando não veem resultados, desistem. Mas o sucesso não se assemelha a um café instantâneo. É mais como uma bebida que leva tempo para ser extraída. O agricultor não fica mexendo a terra todos os dias para verificar a semente. Ele apenas a rega, confiando no processo. As sementes sabem o que devem fazer, mas precisam de tempo. Portanto, não perca a fé quando as coisas demoram mais do que o esperado. O tempo entre a semeadura e a colheita é chamado de preparação. É nesse período que Deus, a vida e a experiência moldam você para a pessoa que pode enfrentar o sucesso. Continue nutrindo seu sonho consistentemente. Continue aparecendo mesmo quando estiver quieto. O crescimento exige tempo, mas, uma vez que ele chega, se multiplica além da imaginação. Permaneça fiel à sua ideia. Fale sobre ela todos os dias. Proteja-a contra a violência. Escute as vozes do medo, os saltos da dúvida e o peso da negatividade. Ninguém entenderá sua paixão. Tudo bem, ela não foi confiada a eles, mas a você. Cerque-se de pessoas que apaziguem sua visão, não aquelas que a destruem. Você precisa de incentivadores, não de céticos, de construtores, não de destruidores. Cada pessoa bem-sucedida já soou como alguém tolo para o público até que os resultados aparecessem. As mesmas pessoas que hoje duvidam de você, um dia poderão chamá-lo de sortudo, mas a sorte é, na verdade, a persistência reconhecida ao longo do tempo. Mantenha-se consistente, humilde e sempre com anseio. Fale positivamente sobre suas metas. As palavras geram energia, e a energia alimenta o progresso. Proteja seu ambiente, pois a negatividade é contagiosa, assim como a crença. Você deve isso ao seu futuro, não a mais ninguém. Sua fé, um dia, se tornará evidência.
Seja paciente, seu tempo está a caminho, e quando ele chegar, falará mais alto que palavras. E lembre-se, não busque apenas o dinheiro, busque significado. O dinheiro é passageiro, mas o significado é eterno. Você pode contar suas notas, mas não mede o impacto de uma vida vivida com propósito. O dinheiro oferece conforto, mas a energia ajuda a curar, inspirar ou transformar outros. É aqui que o rendimento se torna impacto. Você dormirá com mais tranquilidade, pois não está apenas trabalhando pelo lucro, mas sim por um propósito. As pessoas mais prósperas que conheço não são aquelas com os maiores saldos bancários, mas sim aquelas que têm um profundo senso de contribuição. Quando você alinha seu negócio a uma missão maior que você mesmo, o sucesso se torna inevitável. A vida recompensa os doadores, não os tomadores. Você notará que as oportunidades se multiplicam quando seu coração está na direção correta. O mercado paga por serviço, mas a vida recompensa pelo significado. Construa algo que leve alívio, algo que mude vidas. Essa é a diferença entre ser rico e ser valioso. O dinheiro pode se esvaziar, mas o significado perdura para sempre. Então, meu amigo, aqui está a essência, seu mapa para transformar qualquer ideia em renda. Escreva sua ideia, pois a clareza é o berço do alcance. O conhecimento transforma ideias raras em oportunidades lapidadas. Resolva um problema real, pois o serviço é que o mercado recompensa, não a especulação. Tome ações significativas, pois a movimentação cria milagres. Cultive relações valiosas, pois a conexão multiplica a criação. Crie sistemas, pois a automação gera liberdade, e busque crescimento, porque as sementes plantadas hoje se tornam florestas amanhã. Se você seguir esses princípios com constância e coragem, não terá apenas uma ideia, mas sim um motor de geração de renda que funciona mesmo quando você não está. Sua ideia evoluirá de inspiração a instituição, de visão a vitória. A fórmula não é um mistério, é uma prática que pode ser repetida, garantida para funcionar para aqueles que a aplicam. Portanto, escolha um desses passos e dê início hoje. Não espere que tudo se ajuste. A sintonia surge através da ação. A maior recompensa da vida não é ter uma ideia, mas sim tornar-se a pessoa capaz de realizá-la. Vou deixar você com isso. A diferença entre um sonhador e um milionário é uma palavra: execução. Sonhadores esperam pelo momento certo, milionários o criam. Sonhadores falam sobre o que farão, enquanto a execução transforma pensamentos invisíveis em resultados visíveis. Então, comece hoje. Não espere por inspiração, cria. Não aguarde oportunidades, crie-as. Não anseie por sorte, prepare-se para ela. Todas as grandes histórias de sucesso começam com uma decisão que diz: chega de esperar, é hora de agir. Assim que você se mover, o universo começará a alinhar as circunstâncias a seu favor. Disciplina, fé e ação decididas sempre superam talento e palavras. Quando os outros virem seu sucesso e o chamarem de sorte, sorria, pois saberá que não foi sorte. Foi sua dedicação diária, sua crença constante e sua persistência silenciosa que o levaram até ali. É assim que você transforma qualquer ideia em renda. É assim que se torna um milionário ativo, não por oportunidades, mas por escolhas, comprometimento e ações contínuas.